para poder continuar o vídeo anterior do Beccaria, né, que eu não terminei, para falar mais sobre a obra dele, que é uma forma de esperança para um ambiente criminal, na qual ocorrem muitas injustiças. Então o livro dele é uma forma de poder analisar essas injustiças, né, e poder tentar construir um futuro melhor diante disso. Só para recapitular, né, a obra dele, ela é um propulsor, né, do humanitarismo no ambiente do qual esse sentimento fora banido, que é o ambiente dos juízes criminais, porque ele foi trabalhado justamente para se apagar esse humanitarismo no passado, onde em muitas situações você via ali, por exemplo, uma desigualdade entre o que a pessoa fazia e a pena que ela recebia, fora outras injustiças que aconteciam, né? Às vezes até mesmo, por exemplo, com mulheres que aparentemente faziam alguma coisa, às vezes que era fora do padrão na época, e por isso ela já era considerada como uma suspeita, né? Então, diante do gesto criminoso, né, suposta a necessidade de vingança coletiva, era o delinquente desumanizado. Então, muitas das vezes, o delinquente podia realizar um crime, às vezes não era um homicídio, por exemplo, vamos dizer, um roubo. Às vezes a pessoa não parava para analisar a situação econômica daquele cara e já botava ele e já transformava ele num monstro. Então, hoje em dia também acontece muito isso. Muitas pessoas se acham que podem ter o direito de julgar outras. Elas fazem como elas estivessem numa sala de tribunal, elas estão lá vendo alguma postagem, publicação na rede social, elas comentam como se elas fossem um juiz lá, decretando a ordem, olha, esse cara é isso e isso. E não buscou, por exemplo, às vezes ler a história dessa pessoa, compreender quais foram os motivos que a levaram a fazer isso. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas se acham dona da verdade, né? E é como se em cada compartimento da rede social houvesse uma sala ali, né, para decretar uma ordem e julgar aquele indivíduo, né? E às vezes acontece por isso, inclusive, né, muitos hates, que é no caso quando uma pessoa ela comete alguma coisa na internet, às vezes ela recebe muitos comentários de ódio, né? E às vezes nem tudo que está ali escrito na internet é de fato verdade. Um exemplo que eu vou dar é o caso da Elisa Lam, que houve um suspeito na época, que foi um cantor de heavy metal, que ele no caso, os vídeos dele, no caso, eram muito sombrios, e alguns fãs do caso, né, da Elisa Lam, que queriam resolver o caso, viram algumas semelhanças, porque ele botou algumas palavras na música com o caso, e aí resolveram começar a mandar mensagem para ele de ódio, e depois descobriram que ele não tinha nada a ver com o crime, ele não estava nem no mesmo país na época que o crime foi praticado. Então isso, ele disse que praticamente quase acabou com a vida dele, né, que ele podia ter ficado depressivo. Então, hoje em dia, infelizmente, né, por exemplo, a instância do direito, né, de ir lá para resolver esses conflitos mais complicados, muitas pessoas elas já querem botar a mão ali na massa antes, por exemplo, de ser decretada uma ordem. Isso às vezes acaba fazendo, por exemplo, que no caso, por exemplo, o réu, ele cometa atitudes que ele nem queria cometer por conta disso, por conta dessa perturbação, né? Então, ó, contra ele tudo se justificava. Contra ele quem? Contra ele quem? O delinquente desumanizado, porque a partir do momento que ele é desumanizado por muitas pessoas, por conta da mobilização, às vezes ele nem é o verdadeiro autor do crime, mas ele acaba sendo visto como por conta dessa mobilização imensa. Então, permitiam-se para com ele os órgãos da repressão quanto serviço para lhe causar males e prejuízos superiores aos ocasionados pelo crime. Ou seja, uma desigualdade entre o que ele fez e o que ele vai receber como pena como consequência. Então, verifica-se uma espécie de emulação entre a crueza do indivíduo e a crueza do poder público, que é o supremo vingador. O que é emulação? É um sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outrem. Mas, assim, no geral, considera emulação, né? Porque, no caso que eu acabei de falar, nem sempre vai ser aplicado. Vai ser algumas situações, no contexto, aí tu vai olhar a emulação, nesse contexto realmente é isso. Mas a emulação, gente, no geral, ela é vista como uma competição, uma disputa. Então, é como se fosse ali uma disputa implícita, né, de situações em que o indivíduo ele cometeu algum crime e o poder público, para querer assegurar ali para o povo que ele está ali fazendo, né, uma eficiência diante da justiça, ele acaba piorando as coisas por conta que ele não equilibra o que devia ser equilibrado, uma igualdade, e para, tipo assim, mostrar para o povo que a gente está cumprindo nosso papel, assegurar que eles têm que confiar no nosso poder aqui, de poder punir as pessoas, acaba fazendo uma coisa assim que não tem um cabimento.
Então isso é algo muito perigoso, né? Inclusive hoje mesmo, porque eu já vi que muitas pessoas que chegaram a ter depressão por conta de julgamentos antes, no caso que eu digo, que causaram comoção, que não foi no caso em relação à sessão, por exemplo, no júri, foi realmente do público que quis lá, né, resolver a situação já, botar na internet, botar enquete para ver qual era o destino do indivíduo. Então isso é uma coisa realmente também que influencia também na psique do indivíduo. Por exemplo, ainda mais quando ele, por exemplo, vai a julgamento, ou quando ele está esperando, por exemplo, o que, é que vai acontecer comigo depois que eu cometi esse tal crime, né? Então isso também é uma forma de supremo vingador, que é como o Beccaria usa aqui nesse termo, que a própria população quer se tornar esse supremo vingador, né? Quando muitas das pessoas também, às vezes, que fazem isso, às vezes fazem coisas até que nunca são, por exemplo, confirmadas. Ah, aquele indivíduo, eu acho, sei lá, estou dando exemplo. Eu acho que aquele indivíduo, ele fuma, ele toma muita droga. Eu acho que aquele indivíduo, ele sequestra alguém, mas eu não tenho certeza. Eu falei de fumar por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, usam esse termo logo para dizer que a pessoa já usa droga. Nesse sentido que eu quis falar. Eu sei muito bem que tem muitas pessoas também que fumam, mas não tem envolvimento com droga, obviamente. Mas muitas pessoas, eu já vi usar esse termo, quando usam é para fazer referência a isso. E às vezes essas pessoas que querem se dar de juízes, elas têm atitudes às vezes que nunca são descobertas pela polícia. Elas acobertam, elas tentam encobrir para ninguém descobrir. Então é aquela coisa, né? Só quem pode realmente julgar uma situação assim é Deus. Ah, mas o juiz? Os juízes também erram. A perfeição só está em Deus. Infelizmente, a gente tem que lidar também nesse âmbito criminal, né, com essas imperfeições, até mesmo daqueles órgãos que a gente deveria confiar, né? Um exemplo disso é a ONU, né, que ela tem o seu próprio exército. Quando for para conflitos que são mais complicados, elas vão ter vários, no caso, militares de vários países, né, que vão lá para poder tentar resolver a situação. E, em tese, a gente deveria confiar nisso. Mas eu já vi que essas pessoas, muitas delas foram denunciadas por violência sexual. Então é aquela coisa, né? O ser humano é falho. Aparentemente um órgão de autoridade, né, ele deveria ser visto como, assim, digamos, um acolhimento, mas muitas das vezes a gente não vê isso. E isso só gera mais causa ainda. E o que se visava no requintar dos sofrimentos infligidos ao criminoso era também a intimidação dos predispostos, ou seja, o que se visava na elevação do sofrimento infligido era uma forma também de intimidação. É de lembrar que a palavra escarmento. A palavra escarmento, gente, ela era usada na técnica das velhas leis criminais portuguesas que significavam castigo. Então, logicamente, viviam em grande estima os juízes tidos como duros de coração, carrascos togados, menos humanos do que outros que lhe executavam as sentenças. Então, essa figura também, né, de botar uma pessoa ali como se fosse uma pessoa fria, uma pessoa que não tivesse ali uma humanidade nesse sentido, é mais uma forma de também reforçar o poder criminal ali de pena, de dizer, a gente está fazendo o nosso papel. Mas ao mesmo tempo que eles exerciam isso, eles também acabavam por atribuir, por exemplo, sentimentos que não eram para ser atribuídos no ambiente criminal. Como esse exagero aí de dizer que o juiz não tem coração, que o cara não tem ali um... E não é bem assim a situação. Mas isso era uma forma de poder assegurar mais ainda a sociedade que o papel deles ali estava sendo cumprido, né? E eles acabavam, o quê? Colocando exageros diante dessas situações, onde tinha ali um julgamento, o cara ali cometeu algo, né? Sem dúvida, inspirado por Montesquieu e Rousseau, o nobre italiano autor do celebrado Opúsculo, se impressionaram com o espetáculo daquelas atrocidades repressivas. Nascido em Milão, educado como quase toda a gente de fidalga estirpe, né, pelos jesuítas, não tinha ainda completado 27 anos quando deu público essa primeira edição da obra que o imortalizou. Salles, então, por sua correspondência mais íntima, que se mostrara receoso das consequências da publicação. Então, só para você ter uma ideia, como naquela época, né, as ideias que eram postas em prática e tinham que ser seguidas com o senso comum, eram as que diferem aqui desse livro que ele está expondo, né, esses erros, essas reflexões. Então, ele tinha até medo, né, da questão de quando ele publicasse o livro, para você ter uma ideia. Então, como vocês também sabem, né, muitas das épocas no passado, elas corroíam a liberdade de expressão. E isso era mais uma forma aí de assegurar que
o que estivesse no poder, independente se estivesse correto, estivesse dando certo para as pessoas, tinha que ficar aí no poder e não podia ter alguém que pudesse ser contra aquilo. Então era para manter aquele senso comum e para eles, né, o poder lá do alto, né, do alto escalão, lá a elite, para eles ficarem na boa, manter aquilo o máximo que pudessem, sem que ninguém viesse contra aquilo. Então, a obra também do Beccaria, ela representa justamente isso, ela representa também um marco para uma liberdade de expressão que não se podia ter na época em relação a certos assuntos. E um desses assuntos era o direito penal, no âmbito criminal, né? Então, inclusive, né, ele fala que, né, cadê? Que ele podia sim ter sofrido perigo pela publicação que ele fez. Aí ele diz que 2 anos depois estava ele lá e ele recebia louvores devido a todos os pioneiros da verdade da justiça do bem, ou seja, pessoas que concordaram com as ideias que ele escreveu no livro, né? Inclusive o futuro ministro e corajoso defensor de Luís XVI incitou o abade Bonalete a traduzir o opúsculo. Ou seja, ele ficou tão interessado que ele mandou o cara ir lá para traduzir isso aí. Entendeu? E Voltaire, que tão desventurosas pelejas travou em prol dos acusados, sem evidência de provas, apressou-se a aplaudir as doutrinas do generoso Marquês. Então, até ele foi lá para parabenizar a obra do Beccaria, que apresenta muitas reflexões boas e verdades do mundo criminal. Então, ele teve uma fama, né? Nosso amigo Beccaria teve uma fama, né? Inclusive, que foi importante também para poder desmistificar esse senso comum que está correto, que na época para muitas pessoas estava certo, né? Então a gente já em pleno século XIX, vemos dos delitos e das penas provocando comentários francamente elogiosos do incomparável criminalista Mittermeier, de quem toda a gente conhece e sempre aproveitava o Tratado da Prova. Então esse aqui é outro autor, que tem um chamado Tratado da Prova, que eu ainda não li, mas eu vou me comprometer a ler para poder refletir e trazer também as ideias dele para vocês. E aí ele fala aqui, torna-se inegável a influência de algumas ideias do Marquês de Beccaria nos trabalhos de Filangieri, Feuerbach, Bertin, Carminati e Rossi, precursores da chamada escola clássica, que teve Francisco Carrara o seu máximo representante. Então, muito importante também ter esse apoio, né, das pessoas para poder dizer realmente aquela obra ali, olha, ela está fazendo ali uma diferença no âmbito aqui da sociedade, né, o que ela pode trazer para a gente poder ver as atitudes que estão sendo tomadas. Então, quais os conceitos beccarianos que mais firmemente se impuseram? A meditação dos doutrinadores e a aceitação da maioria dos legisladores no decorrer do século passado. Um desses conceitos foi a negação da legitimidade da pena de morte. Então, o Beccaria, ele vai contra esse conceito, que era imposto como correto na época, né? E, inclusive, nos dias de hoje ainda se tem muitas pessoas que defendem esse lado aí da pena de morte. Então, a gente vai continuar falando mais sobre isso no próximo vídeo. Obrigada, pessoal, por poderem contribuírem para assistir esses estudos que são tão importantes também para poder debater sobre o futuro e o presente da área criminal, que atinge muito a vida das pessoas. Às vezes você pode pensar que não, mas atinge pessoas, às vezes, de uma família que tem um parente ali que está precisando, um parente ali que está precisando de um advogado, toda essa situação, todo esse trâmite. Então é importante sim ter esse pensamento também voltado para o próximo.